Então, beleza, galera, vamos para o nosso segundo módulo. Ficou o questionamento do primeiro. Como que surgiram esses índios que estão estabelecidos no Brasil? Como que surgiram esses índios que estão estabelecidos previamente no Paraná? Esse processo da pré-história do Paraná. Eu vou fazer aqui outro mapinha, tá? Outro mapinha daquele, viu? Que nos dias você vai ficar craque para fazer mapa também, né? Vamos aqui, ó. Só fazendo de conta que é o mapa mundi. Não, mas parece, não parece? É ou não é? Ó. Aí a botinha da Itália, a Grécia. Olha, menino. Beleza. Então é o seguinte. Como que surgiram os índios aqui da América? Primeiramente é o seguinte. Olha a pergunta que eu vou te fazer aqui, ó. Lembrando que a América do Norte, a América Central, a América do Sul, Groenlândia, Grã-Bretanha, Europa, Ásia, África, Oceania. Beleza? Ok. Oceania. Beleza? Ok. Eu queria saber primeiramente aqui, ó, presta atenção aqui em mim. Você acha que a ciência de hoje, ela tem competência, ciência de hoje da NASA, que vai conquistando o espaço, né? Estudos sobre vírus, da maneira que está aí o, né? Corona, ciência de hoje. Você acha que ela tem competência para poder desenterrar um osso antigo, levar esse osso para um laboratório e lá no laboratório dar a datação aproximada para aquele osso? Você acha que ela tem competência para isso ou não? Tem, não tem? Para desenterrar um osso em qualquer lugar, levar esse osso para um laboratório através, exemplo, do carbono 14. Ou hoje você pega DNA desse osso, e pega o resto de osso que está em volta daquele osso, e você vê o grau de parentesco daquele osso para aquele outro osso. Você vai ver se ele é avô, se ele é pai, estudo DNA, ué, né? Então, pelo estudo da ciência, o osso, o fóssil mais antigo encontrado da humanidade. Você tem noção de quantos anos que ele tem e onde ele foi encontrado? O osso mais antigo do ser humano. Ele não seria, ele é denominado de Australopithecus, tá? Ele não é um chimpanzé, ele não é um orangotango. Ele está mais para um hominídeo, na realidade. O maxilar dele era bem mais avantajado do que o do Neandertal, do que o do Homo sapiens, porque ainda não tinha o domínio do fogo. Lembrando que o ser humano não inventou o fogo, tá, galera? O fogo é um dos elementos da natureza, assim como a água, o ar, a terra e o fogo. O grande lance foi acender o fogo quando eu preciso. Tem até um filme que chama 10 mil anos atrás, já viu aquele filme? Né? Que bate aqui, ó, 10 mil anos, que seria ali processo da revolução tida como neolítica, do paleolítico para o neolítico, que foi uma das principais revoluções, na realidade, da humanidade, que foi o processo de sedentarialização. Foi quando ele passa a plantar, quando ele passa a criar, então ele passa a se organizar em sociedade, em virtude de poder defender aquela plantação. Então nós vamos ter aí o surgimento do exército, nessas famílias, né, primatas, nessas famílias aí, desse processo da revolução neolítica. Então vai passar do paleolítico para o neolítico, que vai datar aí aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Então é o seguinte, o fóssil mais antigo encontrado da humanidade foi de um Australopithecus, onde a mandíbula dele era mais avantajada porque não tinha um domínio do fogo, então ele tinha que ter uma mastigação muito forte. Os caninos eram mais salientes, porque tinha que rasgar os alimentos. Aí com o fogo, a digestão passou a ser de fora.
do organismo, porque você come com fogo, você vai comer já mais cozido, né, assado, então fica mais fácil o processo de digestão. Isso vai fazer com que o cérebro pudesse se desenvolver, levando em consideração que o cozimento dos alimentos passa a ser através de fora do organismo, com fogo. Aí com o fogo, então, a mastigação ficou mais fácil, o maxilar veio voltando, os dentes foram ficando mais cerrados, a caixa craniana passou a aumentar. O fóssil mais antigo da humanidade, ele foi encontrado na África, tá? Ele data-se aproximadamente de 3 milhões de anos. Esse fóssil é o de um Australopithecus. Aí na condição de nômade, ele vem esparramando pela natureza. Aí nós temos fósseis aqui, ó, de 150 mil anos do Neandertal. Nós temos fósseis de 300 mil anos. Nós temos fósseis de 80 mil anos, homem de Pequim. E aí é o seguinte, o fóssil mais antigo encontrado nos Estados Unidos, ele tem a datação de mais ou menos a 22 mil anos antes de Cristo. O fóssil mais antigo encontrado no Brasil é lá no Piauí, 17 mil anos antes de Cristo. Fóssil mais antigo encontrado no Paraná, aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. 10. Então eu não posso falar que a evolução da humanidade partiu daqui e veio para cá, pelo rastro dos fósseis. O rastro dos fósseis, pela datação, comprova que o mais antigo foi na África, e ele vai esparramando. Aí eu queria saber como que este primata chega aqui na América. Eu vou te dar duas opções. Ele pode ter chegado pela via 1, ou ele pode ter chegado pela via 2. Ele pode ter chegado pela via 1 ou pela via 2. Aí você fala, professor, e a Pangeia, quando os continentes eram juntos? A Pangeia, ó, deixa eu te dar um exemplo aqui de tempo, tá? Tô falando aqui que o fóssil mais antigo do ser humano tem 3 milhões de anos. Você tem noção de quantos anos tem o planeta Terra? O planeta Terra tem isso aqui, ó, presta atenção. 1, 2, 3, 4 bi e meio. 1 bi, 2 bi, 3 bi, 4 bi e meio. 4 bi e meio. O fóssil mais antigo do ser humano tem 3 milhões. Aqui, ó, ser humano, a última criação de Deus aqui na Terra. Diante a 4 bi e meio, 3 milhões de anos, os dinossauros, data-se de 60 milhões, 70 milhões, 80 milhões. Ele não é contemporâneo ao ser humano, porque senão eles tinham comido nós tudo. Aí, segundo consta, houve um choque de um meteoro que arrebentou aí a vida na Terra, sobrevivendo então os mais resistentes. E aí nós vamos ter aqui, ó, pela data da Terra, nós estamos aqui antes de ontem, 3 milhões de anos. A Pangeia existiu, mas foi por aqui, ó, terceiro para o quarto bi, lá para trás. Quando o ser humano vai surgir aqui na Terra, os continentes já estão espalhados. Nos sobram, então, 2 alternativas. Ah, professor, por que não 3 alternativas? Pelo mar, meu filho, essa aqui não dá. Aí tem umas alternativas que falam que às vezes ele desce aqui, ó. Aqui não seria não, viu? Mas tem teoria que ele vem aqui, ó. Mas aí não dá para chegar aqui não, viu, filho? Por causa dessas índias aqui da Polinésia. E aí vai chegando aqui, nós temos aqui, ó, civilização Rapa Nui, né? Aqui dessas ilhas. Isso aqui são interrogações que nós temos ainda, viu? O fato é que a teoria mais aceita, qual que seria? Você acha que é pela via 1 ou pela via 2? Estou te dando 2 alternativas. 1 ou 2, você acha que ele veio?
Então, o Renilson chegou em Goiânia há mais ou menos uns 6 anos e nesse intervalo de tempo eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né? Uma delas, o Rodolfo Souza, um ser humano incrível, com douta ilibada, um ser humano fantástico, com humildade, incapaz do Renilson mensurar. A mais rápida qual que é, meu filho? Olha aqui no quadro. É claro que havia, um ou dois. É claro que havia 2. Ah, professor, para! Como assim? Havia um é mais perto. É não, aqui não dava para passar ainda não, viu? Que é difícil, os vikings vieram contornando aqui, chegaram aqui na América, mas isso no século 10 depois de Cristo, segundo consta, né? Mas o local mais perto havia 2. Como assim, professor? Menina, a terra é redonda. Arredonda a terra aqui para você ver, ó. Arredondou. Essa parte daqui está literalmente colada com essa parte aqui. Isso aqui chama-se Estreito de Bering. Esse é o Estreito de Bering. Que a distância é... Já viu aqueles globinhos de mesa? Aqueles globinhos que tem no colégio, que fica lá na secretaria, que fica lá na biblioteca, tem na papelaria, que é globinho, você pega aquele globinho, tem esse globinho na sua casa aí? Se tiver, você dá uma olhada aí pra você ver aonde que liga o Estreito de Bering. Engraçado que é um globinho daquele, é interessante você ter em casa, baratinho na papelaria, R$20, R$25, você compra um pequenininho, pra você poder se localizar eventualmente, ainda mais nessa época de pandemia aí, só pra você poder saber onde que tá cada coisa. Então é o seguinte... Aí nós temos aqui, então, essa via, que é o Estreito de Bering. Mas tem alguma comprovação que esse cara veio realmente lá do Oriente? Tem? Vamos falar aqui de características genótipas e fenótipas. Isso é biologia, tá? Só para te dar mais ou menos uma prova contundente que ele veio da Ásia. Um teste genético é aquele para saber se você é pai ou não é do menino, viu? Você vai lá, moço, quer saber se eu sou pai ou não do menino. Aí vai tirar seu DNA e vai tirar o DNA do menino. Aí é 99,999 que você é pai, ou é 0,000.001 que você não é pai. Você nunca vai pegar 50% de paternidade. Fala, uai, sou pai 50%, cadê o outro pai para me ajudar a pagar a pensão, meu Deus do céu? Ou é ou não é. Isso é característica genética. E característica fenótipa, aí é a cor do olho, é o jeito do seu cabelo, é a cor da pele. São suas características físicas, que é a mistura de seu pai com sua mãe, de seu avô com seu avó, e seu bisavô com sua bisavó. Então vem cá, vou fazer aqui, ó. Siga meu raciocínio. Um casal de negros, com ambos os pais da moça, pais do moço, ambos todos negros. O avô do pai negros e o avô negro. O bisavô negro com o bisavô negro, todos negros, 4 gerações. Esse casal que eu falei aqui, tem como nascer um filho loiro do olho azul, sim ou não? Sim ou não? Claro que tem. Uai, como assim? Depende do vizinho, né, professor? Depende do vizinho, filho. Pode olhar na vizinhança, se nascer, casal de negros, com os pais de ambos negros, avós negros, bisavós negros, se nascer um filho loiro do olho azul, pode olhar no vizinho, mas pai é quem cuida, pai é quem cria, né? Porque biologicamente falando, é aquele negócio de dominante recessivo, não dá, não bate. E o pau procurando a vizinhança. Por que eu estou te falando isso? Vamos falar aqui das características fenótipas do índio americano, tá? Pode ser qualquer índio, pode ser o Apache, pode ser o Maia, o Inca, pode ser o Tupi, pode ser aqui o Sambaqui, aqui do Paraná. Característica física dele, cabelo dele é preto ou loiro, cabelo preto de qualquer um. Cabelo liso ou encaracolado de qualquer um, índio americano, liso ou encaracolado, cabelo liso. O olho deste índio, ele é redondão
ou ele é repuxado? Presta atenção no índio. Ele é redondo ou repuxado? Repuxado. Ele é alto ou ele é mediano? Mediano. Vamos ver a característica do asiático, a característica do mongol como um todo, do japonês, do chinês, do vietnamita, do coreano. Cabelo dele é loiro ou preto? Cabelo preto, né? Tá aí o Kim Jong-un, né? É o chefe de estado lá da Coreia do Norte. Beleza. Cabelo então, ou do Xi Jinping, que é o presidente da China. Características dele, parece, cada um é uma cultura, mas dessa forma, né, mongol, que seria aí essa forma do povo do Oriente. Cabelo dele é preto, é liso ou encaracolado? Liso. Olho redondo ou repuxado? Repuxado. Alto ou mediano? Mediano. Porque se essas tribos aqui fossem brancas, isso aqui estava furado. Se essas tribos aqui fossem negras, isso aqui estava furado. Mas você está percebendo que a característica fenótipa deste homem americano assemelha-se com a característica deste homem asiático? Beleza. Então essa é a teoria mais contundente. Aí teve aquele incêndio lá no Museu do Rio de Janeiro, lembra? Que teve aí aquele episódio com o fóssil de Luzia. Por que aquele fóssil é tão estudado? Por que aquele fóssil é tão interrogativo? Aquele fóssil, na realidade, ele foi descoberto na década de 70, em Minas Gerais, pelo arqueólogo Peter Lud. Aquele fóssil passou a ser denominado Homem de Lagoa Santa. Aquele fóssil, então, encontrado em Minas Gerais, ele tem aproximadamente, mais ou menos, 12 mil anos lá em Minas Gerais. É o fóssil de Luzia, que é aquele fóssil polêmico lá do museu. Por que esse fóssil é tão polêmico? Ele não é o mais antigo, ele não é mais antigo. Interessante que essa data de 22 mil anos antes de Cristo coincide-se também com a última glaciação que houve, que congelou as calotas polares, possibilitando este cara a passar caminhando pelas calotas polares, que é aquele desenho A Era do Gelo. Lembra daquele desenho A Era do Gelo? Lembra daquele menininho, o pai do menino e o menino? Então, lá do primeiro desenho. Então, percebam que ele tem essa característica meio que mongol, do cabelinho liso, do olhinho repuxado. Presta atenção para você ver. Porque para fazer aqueles desenhos, os caras fazem estudos aprofundadíssimos desses períodos, né? Então, a última glaciação também por volta de 20 mil anos antes de Cristo, que vai bater mais ou menos com o fóssil mais antigo encontrado na América do Norte, de 22 mil anos antes de Cristo. Então, esse fóssil de Luzia, por que tão polêmico? Porque era o fóssil de uma negra. Uai, como que desenterraram um osso de 12 mil anos em Minas Gerais de uma negra? Aí eles foram desenterrar lá próximo, desenterrando, e não encontraram esqueleto, osso, nem fósseis de parentesco desse fóssil. Como é que uma negra com 12 mil anos veio parar aqui em Minas Gerais? Essa é a interrogação. Porque não tem a característica de um fóssil indígena, como são os vários índios da América. É uma característica de uma ossada diferente da ossada que nós temos aqui das nossas tribos indígenas. E a datação em laboratório mostra que ela é muito antiga. Como que essa mulher veio parar aqui? Por isso, a importância desse fóssil, que estavam fazendo estudos sobre esse fóssil de Luzia. Compreende? Então aqui, ó, falando então dessa pré-história e desses primeiros habitantes do território paraense. Então, há 10 mil anos atrás, né, eram povos caçadores e coletores. Cerca de 10 mil, tradição umbu, e ocupavam as regiões céu aberto. Tradição Humaitá, né, ocupavam as matas, que é a mata atlântica. E há 7 a 5 mil anos nós vamos ter o sambaqui, que vai estabelecer no litoral paranaense. Então aqui, ó, dando continuidade, esses povos pré-cerâmicos no Paraná, 12 mil a 3 mil anos antes de Cristo. Aí aqui eu dei as datações de fósseis, né? Então nós estamos falando aqui, ó, de um fóssil de 12 mil a 13 mil, nós estamos falando desses fósseis aqui, lembrando que o fóssil mais antigo da humanidade tem 3 milhões, lá na África.
Fóssil mais antigo do Brasil, cerca de 17 mil. Fóssil mais antigo da América, 22 mil. Tanto é que nós estamos vendo aqui, aí ele desce por aqui, ó. Aí ele vem migrando, descendo e compondo a população brasileira. Então nós temos os povos umbu, que estão localizados, esses fósseis, em local de céu aberto, de pouca vegetação, que são aí os Campos Gerais. Os Humaitá já é na Mata Atlântica, que é um povo que vive mais na mata fechada, nas florestas, né? E nós temos também a tribo dos Sambaqui, que ocupavam o litoral. Grande quantidade de resquícios arqueológicos a gente encontra no litoral do Paraná. Então essas são as 3 tribos mais evidentes que nós temos no Paraná. Umbu, Humaitá e os Sambaquis. Lembrando que os umbus, os fósseis estabelecidos mais a céu aberto, esses aqui encontrados mais na Mata Atlântica, e os Sambaquis mais na parte litorânea. Dando continuidade, então aqui nós temos aqui, ó, dentro da região do Paraná, nós temos aqui esses 2 grupos, a origem de 2 grupos no território do Paraná. No litoral e noroeste, os índios pertenciam ao tronco Tupi-Guarani. Então aqui, ó, essa parte que está de cinza, nós temos aqui a parte mais dos Tupi-Guarani. Seriam o quê? Carijó, Tingui e Caiuas. Nas regiões centrais encontram-se índios do tronco G, que seria aqui, ó, Caigangue, né? Então aqui, ó, os Tapuias ou os Gs, mais na parte central. E nós temos Tupis Guaranis, tanto na parte do noroeste quanto na parte mais do litoral, ok? Continuando, aqui, ó, troncos linguísticos e a organização tribal no Paraná. De um lado, então, nós temos o tronco G, que vai dar origem a essas tribos aqui, ó, que seria Caigangue, né? Os Coroados, os Caiapós e os Timbira, que vai vir do tronco G. Nós estamos falando, então, de povos pré-cerâmicos assimilados por outros povos. Então nós temos o tronco G de um lado, que vai dar origem a essas tribos indígenas, e nós temos o tronco Tupi, que vai dar origem a essas outras tribos indígenas estabelecidas no Paraná, como os Caiuas, como os Xetá, os Bituranas e os Tupinambás, que vai vir do tronco Tupi. E do tronco G, nós vamos ter essas outras tribos indígenas que vão habitar previamente o território do Paraná. Então aqui, ó, significado do nome Paraná. Você já sabe, né? Paraná é do Tupi-Guarani. Para mais nã. Parece o mar. Para, semelhante. Nã, mar. Rio parecido com o mar. É um termo indígena. Por isso o nome Paraná. É um termo, então, do Tupi-Guarani, que falava que esse rio Paraná era um rio semelhante ao mar. Neste contexto, nós encerramos o 2º módulo, falando sobre os povos pré-cerâmicos da região do Paraná. É a constituição inicial do povoamento do Paraná em cima dos seus povos, né, pré-históricos. Beleza, galera? Viajou na onda aqui? Legal, né não? Bora lá tomar mais uma aguinha e a gente volta já para o nosso 3º módulo. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Sai daí, a gente volta já. O Rei Nilson, ele já foi militar das Forças Armadas. Fiquei pouco mais de 6 anos no Exército Brasileiro. Participei de missão de paz no Haiti. Nesse período eu vim para Goiânia e comecei a estudar para concurso. Conheci um outro mundo, desse qual mudou literalmente a minha vida. O Rodolfo foi importante em mudança na sua vida. Tá, cara. É complicado falar sobre isso porque se não fosse o Rodolfo naquela época, talvez eu não seria o Rei Nilson que eu sou hoje. A evolução pessoal, a oportunidade de hoje trabalhar com o meu próprio negócio. Depois do Exército,
vim para o Cinve, e aí eu me tornei o cameraman da atual empresa Instituto Rodolfo Souza. O primeiro EAD online, a gente com aquele projeto de visão, ele muito mais visionário do que qualquer outro ser humano que eu tive a possibilidade de trabalhar junto, de falar muito mais sobre sonho, né, cara? O Rodolfo é um cara que ele sonha muito, pensa muito grande. Não é à toa que hoje a maior empresa de concurso preparatório do estado de Goiás é o Instituto Rodolfo Souza. Um belo dia, vou contar essa história para vocês terem noção. Um dia o Rodolfo me pediu para que resolvesse algumas demandas pessoais e eu falei para ele, cara, eu não tenho habilitação. Ele falou para mim, Renilson, você não tem habilitação? Eu falei, não. A partir de hoje você vai ter a sua habilitação. Tem aqui no meu celular, da época que o professor Rodolfo pegou e assinou aqueles cheques, aquelas folhas de pagamento. Quando ele assina essas folhas desse cheque, que era o pagamento para a autoescola, para eu poder tirar minha habilitação, esse, assim, foi um dos dias mais incríveis que eu pude ter. Porque um menino que veio da Bahia, que o meu pai nunca fez coisas por mim, igual ele fez, cara, assim, era algo notório que eu estava próximo a galgar muitas coisas grandes na minha vida. O sonho já era outro, era ter o meu veículo, era poder dormir num local mais confortável, poder comer melhor. E ele sempre foi esse cara que sempre se preocupou com a sua equipe, de todo mundo se alimentar bem, de todo mundo trabalhar bem, de todo mundo estar confortável. Por várias vezes que a gente manda mensagem um pro outro no WhatsApp, que a gente liga um pro outro e bate papo. O quanto que foi bom eu conhecer esse cara, porque o Renilson ter a sua habilitação, o Renilson poder hoje ter o seu veículo para se locomover, foi muito importante, sabe? Foi um negócio que dinheiro no mundo, assim, às vezes acaba... É um negócio que deixa a gente até meio que trêmulo, sabe? Porque meu pai nunca fez coisa por mim igual o Rodolfo fez. Eu dividi momentos de amizade, de profissionalismo, de vivência de mundo. Com o Rodolfo eu aprendi coisas que eu levaria anos a aprender. Muitos anos. Do qual hoje, por exemplo, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha empresa. Eu me tornei empresário por ter convivido com um cara fora da média igual o Rodolfo. Eu tornei empresário porque eu via tudo aquilo que ele fazia e pegava aquela visão de mundo e falava, é por aqui, o caminho tem que ser por aqui. No final do túnel tem que ter uma luz para mim. E quando eu decidi pegar aquelas ideias dele e falar assim, cara, eu vou evoluir como pessoa. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de hoje me tornar empresário, ter minha própria empresa. E foi lá com o Rodolfo que eu aprendi isso. Foi olhando como que gravava um EAD, como que cuidava da gestão da empresa, como que cuidava, por exemplo, do tratamento com os meus funcionários, com as pessoas, como que era o trato. E eu ficava sempre a observar como que o Rodolfo trata as pessoas que estão mais próximas dele, as pessoas com condições financeiras bem abaixo da dele. E isso me fazia muito feliz porque foi com ele que eu aprendi a tratar as pessoas que estavam próximas de mim. Gostaria de te parabenizar por todo o trabalho que você tem feito para a segurança pública do estado de Goiás, pelas tantas realizações de sonhos que você tem feito, pela jornada dos vencedores que você tem acompanhado. Eu só tenho a agradecer por ter sido você esse cara, esse fator de mudança na vida do Renilson, na vida da família do Renilson, que reflete também lá na minha pequena Isabela, beleza? Eu sei que você tem passado por alguns momentos difíceis, que várias pessoas tentaram te bater. As pessoas olham para você e não tenham dúvidas. Pode até não falar,
mas se inspiram bastante no seu trabalho. Continue assim, foco, firma na missão, tenha fé que o trabalho vai sair, beleza? E lembre só, aquela frase que a gente pensava lá em 2015, 2016, desistir jamais, ela continua prosperando nos dias de hoje e vai perdurar por todo o sempre. Um forte abraço do seu amigo Renilson Brito.